Olá, sejam bem-vindos à terceira parte dessa série que eu estou fazendo sobre os Mustangs selvagens de Nevada, baseado no documentário do Carl Anthony Adams, que conseguiu captar imagens de uma maneira muito realista, muito interessante, com um olhar, enfim, realista mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a relação social desses animais. Nós já falamos no primeiro vídeo de uma maneira geral. Na segunda parte nós falamos especificamente dos garanhões e hoje nós vamos falar da relação social. Um pouco que misturando as duas partes, porque isso é muito importante. Atenção aqui nessa cena em que a égua se coloca entre o Cal e o potro. E ela avança em direção ao Carl Anthony Adams. Isso é muito interessante. Ele até que sai correndo. Ele fala, não vou me meter nisso aí. A égua também protege. E nós vamos ver outras cenas aqui sobre isso. Tem duas coisas que nós corremos o risco de cometer. Dois erros que nós que estudamos comportamento, sendo amador ou profissional, não podemos cometer esse risco, que é entender a simplificação didática de uma maneira generalizada. Ou seja, quase sempre para fazer uma explicação de um evento comportamental, é normal fazermos uma simplificação didática para entrarmos na compreensão do comportamento animal. E a outra coisa é tomar uma única explicação como a correta. Ou seja, o comportamento animal está muito mais próximo das ciências humanas do que das ciências exatas. Existe uma complexidade muito grande nas relações sociais. Uma das coisas muito bonitas que eu vi nesse vídeo, muito importantes, aqui novamente uma égua protegendo o seu potro. Essa cena vai se desenvolver lá no final de uma... Olha esse potro que ele está aprendendo a levantar, um garanhão está se aproximando e a égua está protegendo o potro. Tem uma complexidade social muito grande aqui. Outra coisa, esse gesto do potro amamentar vai gerar para nós, treinadores, domadores, pessoas que trabalhamos com cavalo, aspectos e comportamentos muito importantes, como, por exemplo, mascar e salivar, que está muito associado a essa ligação com a teta da égua, com a mãe, com o lugar úmido. E nós sabemos que quando o cavalo faz isso, é uma prática de tranquilidade, de processo de informação. Ele está processando informação, ele está confortável e nós devemos utilizar esse gesto do mascar. Aqui novas cenas em que os potros estão brincando entre eles. Nós sabemos que cavalos precisam muito dessa relação para serem cavalos. Vamos pensar numa coisa. Lembra de uma história, por exemplo, em que um Homo sapiens bebê é deixado junto com um grupo, com uma família de orangotangos? Existe a possibilidade desse bebê sobreviver. Se você voltar, eu estou fazendo uma alegoria, tá, gente? Se você voltar daqui 10 anos e esse bebê estiver vivo numa família de orangotango, essa criança humana na família de orangotangos vai saber usar garfo e faca? Vai cortar o cabelo? Ele vai saber sentar numa mesa? Não. Por quê? Porque ele não teve o convívio social. Os cavalos, nós podemos pensar desta maneira também. Os cavalos, para aprenderem a serem cavalos, precisam da relação social entre outros cavalos. Mesmo com os garanhões, de uma maneira mais agressiva e fundamentalmente com as suas mães. Aqui ele está mostrando uma cena em que um garanhão mais velho está expulsando um garanhão mais novo. É aqui o grooming, que os cavalos fazem muito isso, cavalos precisam dessa relação de grooming de um com o outro. Voltando, o cavalo
potro macho, quando forma aproximadamente 2 anos de idade, ele será expulso pelo garanhão. E alguns estudos, complementando para a gente não cair naquele erro de uma explicação que é a correta, também propõem que essa fuga, essa expulsão é uma necessidade da natureza, da que nós chamamos de diferenciação genética, mistura genética, precisa de uma diferenciação genética. E é importante que existe um estudo relacionado que propõe que isso é até uma espécie de fuga desse cavalo de 2 anos, para ele não permanecer na mesma manada. É um estudo muito interessante. A outra coisa, o que vai acontecer quando várias manadas numa região eliminem, expulsem os seus garanhões? Eles vão formar manadas de garanhões. Eles vão formar grupos de garanhões, e esses grupos de garanhões vão tentar roubar éguas de outras manadas. Então, há uma complexidade de cada grupo social, de cada manada, mas também há uma complexidade do coletivo de mustangues. Eu estou aprendendo tanto, é tão bonito estudar sobre esses animais. Aqui, solteiros, garanhões solteiros, convivem entre si e procuram manadas. Essa é uma situação de briga e é certo que esse cavalo não vai sobreviver na natureza selvagem. Talvez num outro vídeo eu tenha a necessidade de falar sobre a pressão que a natureza e a seleção natural faz com esses animais. Considerando que nós estamos falando de mustangues asilvestrados, ou seja, eles foram cavalos que fugiram, escaparam ou foram abandonados por colonizadores nos Estados Unidos e acabaram tornando-se uma praga, perdão, e acabaram tornando-se cavalos selvagens, mas eles já foram domesticados um dia, os seus ancestrais. E essa é a natureza desses animais. O grupo de manada de cavalos é formado por aproximadamente 20 indivíduos, tá bom? E existe também uma complexidade da hierarquia e posição da égua, que é uma coisa muito importante. Embora a nossa cena aqui esteja sendo do Garanhão, o Carl Anthony, ele acabou pegando as cenas que eram mais interessantes nesse momento, mas a complexidade que é exercida sobre a posição da égua no bando, ela é uma relação muito complexa. Existe uma hierarquia, porém, essa hierarquia está sempre sofrendo uma pressão ambiental, uma pressão social e, inclusive, a própria égua matriarcal, que é a coordenadora do bando, é aquela que administra os conflitos, é aquela que diz para o bando, nós vamos pelo norte porque lá tem mais água, é ela que tem a memória e que coordena dessa maneira o grupo. Ela está sofrendo pressão social de outras éguas da manada. E não é uma pressão social apenas para tomar o posto dela. É muito mais provável, essa cena que vocês estão vendo é de um garanhão velho que está isolado com os seus amigos pássaros. Enfim, voltando à égua matriarcal. E não é apenas uma necessidade das outras éguas assumirem um posto, mas sim de uma manutenção de sobrevivência dessa manada. A seleção natural, Charles Darwin realmente fez um trabalho imensurável na explicação da seleção natural, que dá base para todos esses comportamentos dos animais selvagens e dos animais em si, porque é uma ligação muito profunda e necessária com a etologia
E nós temos o nome de um etólogo importante para estudar nesse campo, que é bem, eu não lembro agora, mas daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Ou vou deixar na descrição também. Eu não estou lembrando agora, falo depois. Bem, falei sobre a importância do grooming, a manada de garanhões. E outra coisa que é muito importante falar, que é uma observação de pessoas e amigos que trabalharam com garanhão, com manada de Mustangs nos Estados Unidos, que os garanhões têm a tendência a serem mais agressivos. E as éguas, é uma palavra difícil, mas é importante dar alguma palavra, que é o seguinte: dominadora. O que isso quer dizer? O garanhão vai usar aqui uma das cenas muito importantes, também justificando a história do garanhão agressivo. Não sabemos muito bem porquê, eu não encontrei fontes para explicar esse evento, mas o garanhão aqui, ele está machucando um potro. Ele está agredindo, mordendo, olha lá. E existem vários relatos de garanhões que matam, que batem até o potro morrer. E os outros, e aqui ele fazendo sneaking, novamente, durante o vídeo você viu vários trechos de garanhões fazendo sneaking, e ele está arrebanhando a égua novamente para procriar. Eu não encontrei uma fonte que explique o motivo pelo qual o garanhão faz essa ação, não é genocídio, né? De matar um potro. Provavelmente, assim como afastar o potro jovem de 2 anos tem muito a ver com a diferenciação genética, assim como a égua matriarcal que escolhe o garanhão tem a ver com a diferenciação genética. Eu acredito aqui que nesse caso o comportamento do garanhão com o potro também tem a ver com a seleção natural e a diferenciação genética. Eu realmente não consigo muito bem explicar diretamente, baseado numa coisa científica, sobre esse tipo de comportamento. Alguém que tenha isso, me explique. Mas isso dá base para nós que trabalhamos com garanhões, o aspecto da agressividade do garanhão. Como chega ao ponto da agressividade o garanhão. Por isso o trabalho com o garanhão, ele é um trabalho mais cuidadoso, mais perigoso, exige mais preocupação com a segurança, preocupação com o aspecto, aqui finalizando um vídeo, com o aspecto, eu vou voltar só um pouquinho para eu poder terminar com vocês, o aspecto da agressividade do garanhão, que é necessário muito cuidado, muito aperfeiçoamento. E em relação à égua matriarcal, a égua quase sempre no nosso trabalho, ela vai ter um aspecto de controle dos próprios pés, não necessariamente de dar manotada e morder você ou de atacar você. Isso é um aspecto muito mais do garanhão, mas ela tem um aspecto de não se movimentar porque você disse para se movimentar. São aspectos comportamentais que nós que trabalhamos com cavalos, desde o chão, horsemanship, domando, montando o cavalo, temos que ter consciência dessa diferenciação de comportamento desses animais. Como eu disse, é tão complexo quanto as ciências humanas e também não existe uma explicação correta. Por isso é tão bonito e sedutor trabalhar, estudar o comportamento desses animais. Aqui o garanhão fazendo o sneaking, novamente, que é esse movimento que ele vai arrebanhando a égua, apresentando uma dominação. Alguns garanhões em trabalho apresentam esse aspecto. Galera, curtiram o vídeo? Valeu a pena? Inscreva-se no canal,
comente, compartilha, porque isso ajuda bastante. É muito legal quando vocês fazem isso, tá bom? Um beijo grande, enorme. Até quarta-feira, toda quarta e domingo, estou aqui tentando lançar um conteúdo sobre esses animais lindos. Um forte abraço e até a próxima.